comparando aqui os cristãos primitivos com esse pecado que, desde que o mundo é mundo, ronda esse pecado. O pecado da parcialidade. Parcialidade aqui significa literalmente receber a face. Receber diante de. A ideia, de fato, é que você vai julgar alguém pela aparência. Você recebe a pessoa pela face. Você olha a aparência, você olha as roupas, você olha o status da pessoa, você olha o telefone da pessoa, você olha o carro da pessoa, você olha as roupas da pessoa, e com isso você então vai fazer ali uma preconcepção, você vai definir caráter e vai então tratar de uma maneira específica. Isso é o que é parcialidade. Fazer um julgamento a partir daquilo que você vê. E Tiago aqui usa um termo no plural, mostrando que isso não é um caso isolado. São várias formas de preconceito. E uma das formas de preconceito que Tiago usa na carta dele é uma igreja que recebe o rico e despreza o pobre. Olha, vem um homem rico, de anel do dedo, trajes preciosos, e entra na igreja, e vocês olham e dizem, olha, seja bem-vindo, sente aqui nesse lugar de honra, e chega um todo sujo, traje sórdido. Você olha para ele e diz, não, você está atrás. Aí Tiago vai dizer, olha, isso é parcialidade. Isso não é uma falha de etiqueta. Isso não é a cultura, não. Tiago vai dizer, isso é perversidade. Isso é pecado diante de Deus. Tiago vai dizer que quando nós nos escolhemos com quem nós nos relacionamos, baseados em roupas, riquezas, em sotaques, afinidade, Tiago vai dizer que nós vivemos como juízes perversos. Nós vivemos como juízes iníquos. Então isso não é só falta de educação. Isso não é só errado. A Bíblia chama isso de pecado diante. Então é pecado avaliar as pessoas pela roupa. É pecado avaliar as pessoas. Quando você olha para alguém e não julga a pessoa a partir de que ela é imagem de Deus, a Bíblia chama isso de pecado. Porque quando você começa a olhar as pessoas a partir dos status, da influência, das roupas, você vai começar a criar as panelinhas da igreja. Vai começar os favoritismos. Você vai começar a desprezar uns, favorecer outros. Isso tudo começa quando você olha a partir do status. Isso tudo começa quando você julga a pessoa a partir de alguma coisa que você enxerga, e não pelo fato de ela ser imagem de Deus. Como, por exemplo, quando olhamos com mais carinho para aquele que tem algo a oferecer. Esse irmão, ele tem algo a oferecer. Esse irmão, se eu chamá-lo para um almoço na minha casa, outra oportunidade, ele vai me chamar para o almoço na casa dele. Então, olha, se eu chamar esse irmão aqui para o meu aniversário, ele vai me dar um presente bom. Então, eu vou chamar esse irmão. Mas, aqueles que aparecem, que não acrescentam nada, a gente ignora. Não, esse irmãozinho não vai me dar nada. Ele não vai me chamar para almoçar na casa dele. Ele não vai me dar um presente bom. Ele não vai ter a capacidade de me acompanhar nos locais que eu quero que eles sejam acompanhados. Então não vou nem chamar. A Bíblia vai chamar isso de pecado. Isso é parcialidade. Que nós precisamos, como igreja, para que possamos aprender a amar a igreja, é acolher
todos como Cristo nos acolhe. É assim que nós amamos a igreja, acolhendo a todos, acolhendo pessoas, rejeitando o pecado, rejeitando falsidade, rejeitando imoralidade, mas acolhendo pessoas. Se alguém está sozinho, eu me aproximo. Se alguém está só, acompanhe dessa pessoa. Se alguém chega e é diferente, eu vou abrir o espaço. Vou abrir o espaço para que esse diferente faça parte, para que ele seja recebido. Se alguém é pobre, se alguém não tem condições financeiras o suficiente, pois eu vou dar dignidade. Eu vou ajudar, eu vou conceder que essa pessoa tenha um pouco mais de dignidade. É acolhendo todos. Nós amamos a igreja. E acolher é dizer justamente ao diferente isso. Aqui você tem lugar. Lá fora eu não sei se você tem lugar. Mas aqui você tem lugar. Porque Cristo já fez o seu lugar para você na cruz. Cristo já garantiu o seu lugar na cruz. Por isso que aqui você tem lugar. Aqui você é acolhido. Aqui existe parcialidade. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que parcialidade é pecado e parcialidade não condiz com a igreja, não condiz com cristãos, porque a graça destrói todos os muros. Então, sim, parcialidade é pecado. Por que a parcialidade é pecado? Porque a graça destrói todos os muros. É isso que Efésios capítulo 2 vai tratar. Efésios capítulo 2, do 11 ao 22, Paulo vai falar justamente sobre isso. A graça que destrói todos os muros. Gregos, judeus, gentios, pagãos. Agora, todos agora se arrependem e são agora unidos. Todos agora, todos os que são diferentes, podem se reunir. E graça significa justamente isso, é um favor imerecido. É benevolência. Não depende de mérito. Não depende do que você faz. Não é que você tinha algo a oferecer e por isso foi acolhido. Não. Cristo te acolheu quando você não tinha nada. Cristo te acolhe, Cristo te recebe, Cristo te concede graça quando você não tinha nada. E isso é graça. É isso que Paulo vai dizer em Efésios 2, do 11 ao 22. A graça, o evangelho, ele derruba os muros que havia entre judeus e gentios. A Bíblia vai dizer, nesse texto de Efésios, que não existe nós e eles. Dentro da igreja, em Cristo Jesus, não existe nós e eles. Não, todos somos um só corpo. Querido irmão, se a graça é o fundamento da sua aceitação diante de Deus, você não pode negar essa mesma graça aos outros. Se você foi acolhido pela graça, você não pode prender essa graça. O Evangelho te chama a ser gracista. Essa palavra, gracista. Ceder graça. Aplicar a graça de Deus. Distribuir a graça. Receber as pessoas não a partir daquilo que elas merecem, mas a partir da graça que há em Cristo. Porque criar muros, relacionamentos dentro da igreja, a Bíblia chama isso de pecado. Criar muros para que os pecadores não se aproximem da igreja, não venham para a igreja, a Bíblia chama isso de pecado. E às vezes nós criamos muros para que os pecadores venham à igreja. Às vezes são criados muros de classes. Igrejas aí que tem culto pela manhã para uma classe de pessoas, à noite para outra classe de pessoas. Essa divisão de classes. Existem igrejas fazendo
divisão aí de idades. Não, pela manhã um culto mais tradicional, para os mais antigos. E à noite a gente tem um culto mais evangélico, mais gospel, jovens, mais criando muros através de preferências. Igrejas que constroem muros, criando divisões dentro da igreja. Como, por exemplo, os jovens que só andam com jovens. Quem foi que disse que jovens só precisam andar com jovens? Onde é que tem isso na Bíblia, que jovens só precisam andar com jovens? É o contrário disso, a Bíblia vai dizer o oposto a isso. É o irmão, por exemplo, que só conversa com aquele outro irmão que tem a mesma preferência, mesmo gosto. Não, é porque eu gosto mais do fulano, porque o fulano tem o mesmo gosto que eu. E aí é só com ele, é só com esse irmão. Isso não é ser gracista. Isso não é acolher pessoas. Acolher pessoas é derrubar os muros e pontes. Acolher é pegar esses muros, derrubar todos eles e construir agora pontes para que pessoas arrependidas sejam agora colocadas na igreja, se aproximem da igreja, entrem agora nesse relacionamento de intimidade com o Senhor. E aí isso você constrói de várias maneiras. Você dá alguém para sair, alguém que você não tem tanta afinidade assim, você chama para sair no sábado à noite. Sábado da família, opa, vou chamar para sair. Mas vocês não têm nada em comum. Isso mesmo. Chamá-lo agora e a gente vai ter alguma coisa em comum. Vai conversar, a gente vai criar um laço, a gente vai criar amizade. Isso é acolher. Acolher é mostrar em cada gesto que na cruz não há espaço para barreira. Acolher é mostrar que estamos todos conectados. Não existe alguém isolado dentro do corpo. Nós amamos. Por quê? Porque o próprio Tiago aqui, ainda no capítulo 2, versos 8 a 12, ele vai dizer que o amor regiu a lei. Você abre sua Bíblia, livro de Tiago, capítulo 2, versos 8 a 12. Vamos nesse texto que ele vai falar algo importante do amor. Tiago, capítulo 2, verso 8 a 12. Tiago, capítulo 2, verso 8 a 12, diz assim: Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Sois condenados pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Versículo 8, ele resume toda a ideia. A lei real. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. E amor aqui é o amor que nasce de uma decisão sacrificial de buscar o bem do próximo. Esse amor aqui é o que Tiago chama da lei real, a lei régia. Fundamento máximo. Amar o próximo como a si mesmo. E amados, quando nós desprezamos alguém, nós estamos quebrando essa lei do amor. Nós desprezamos, nós menosprezamos, estamos quebrando a lei real de amar o próximo. Por quê? Porque o amor não é seletivo. O amor de amar ao próximo não é seletivo. A gente não escolhe quem ama. Decisão
uma ordem, nós precisamos. Se eu seleciono quem eu vou amar, eu já deixei de amar. E esse também é um grande pecado, tratar o amor como seletivo. Eu amo quem me agrada. Eu amo quem eu gosto. Eu amo quem me entende. Eu amo quem pensa como eu penso. Ah, se pensa como eu penso, eu amo. Se pensa diferente, amo não. Se vota como eu voto, eu amo. Se se veste como eu me visto, amo. Se gosta das músicas que eu gosto, amo. Tiago vai dizer que isso não é amor. Como, por exemplo, também, o irmão que vai ao culto apenas para encontrar os amigos. Não para abraçar as pessoas diferentes. Vai para o culto só para conversar com os meus amigos. Eu quero é que o culto acabe logo para eu conversar com os meus amigos. Reunir ali, eu, Adriano Araújo, ali no final de culto, na nossa patotinha, os outros se explodam. E aí? Quero saber do Francisco, quero saber do Rito, quero saber lá de ninguém. Está no meu ali, quero que acabe logo o culto para isso. É amor. Desprezando os meus irmãos e estou privilegiando outros. Isso não é amar. Isso não é acolher. E acolher é amar os irmãos como Cristo te ama, como Cristo me amou. É você abrir espaço no seu coração para que mais pessoas participem. Pessoas que não são iguais a você, pessoas que pensam diferentes de você, pessoas que às vezes você nem suporta, mas você precisa criar espaço no coração e amar essas pessoas. E isso é acolher. Porque o amor verdadeiro é sempre incômodo. Amar sempre incomoda. Amar sempre é difícil. Porque amar vai te tirar da zona de... Amar vai exigir de você paciência. Amar vai exigir de você ter calma, abrir mão. Por isso é que amar sempre. E olha que interessante o que aqui Tiago diz no versículo 13, ainda no capítulo 2. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fizer misericórdia. E a misericórdia triunfa. A misericórdia triunfa. Misericórdia aqui é compaixão. É compaixão sendo ativa. Misericórdia é você tratar o outro não como ele merece. É você tratar o outro com bondade. É não dar aquilo que ele merece. É você se compadecer. É você ser bondoso. É você perdoar, mesmo ele não merecendo. E Tiago afirma que quem não mostra misericórdia revela nunca ter experimentado a misericórdia de Deus. Porque juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Se você não tiver misericórdia das pessoas, seu juízo também será sem misericórdia. Porque ele vai dizer, a misericórdia, ela é maior. A misericórdia, quando ela lhe alcança, ela triunfa, ela é mais forte do que o juízo. Ela sobrepuja qualquer coisa. A misericórdia, quando ela alcança a sua vida, a misericórdia é maior do que qualquer raiva, qualquer indisposição. Então, acolher é ter misericórdia. Porque Cristo não te julgou segundo os teus pecados. Não me julgou segundo os meus pecados. Ele me perdoou. Ele me concedeu misericórdia. Como é que eu recebo misericórdia de Deus e não vou conceder misericórdia aos meus irmãos? Como é que eu fui alcançado pela misericórdia de Deus e não despendo misericórdia sobre a vida dos outros?
Como é que eu vou julgar pelas aparências? Como é que eu vou condenar sem conhecer? Como é que eu vou rejeitar sem ouvir as pessoas? Como é que eu não vou conceder graça sobre essas coisas? Como é que eu não vou conceder misericórdia sobre esses momentos? Sendo que eu recebi essa misericórdia. Eu não fui julgado pela minha aparência. Eu não fui julgado, condenado sem ser conhecido. Eu não fui rejeitado sem ser ouvido. Cristo me acolheu. Cristo teve misericórdia. Como, por exemplo, quando alguém entra na igreja, roupas simples, nós pensamos, esse aí entende. Esse aí não vai contribuir com nada. Esse é pobrezinho demais. Vai contribuir para o nosso propósito de comprar o prédio. Nós, pela aparência. Mas Cristo está querendo colocar em nossa cabeça que acolher é oferecer misericórdia. É tratar as pessoas não a partir do que elas parecem. Não é tratar as pessoas a partir do que elas aparentam ser. Conceder misericórdia. É olhar para uma pessoa e se colocar no lugar dela. Eu também fui forasteiro. Também fui peregrino. Também andei nesses caminhos. Rejeitado. Mas Cristo me acolheu. Cristo me recebeu. Como é que eu não posso receber essa pessoa? Sendo que eu fui recebido. Acolher, misericórdia. É oferecer um abraço. Mas, meus irmãos, vocês podem estar pensando, pastor, como amar a igreja e acolher relacionadas? O que é que tem a ver, pastor, amar a igreja e acolher? Eu posso mostrar aqui algumas maneiras que essas duas coisas estão relacionadas, intimamente relacionadas. Primeira maneira como esses dois fatos se relacionam é que o amor é o coração e acolhimento é a forma. O que é que diz? Você se lembra o que é que diz João capítulo 13, verso 34 e 35? Ele diz, olha, haverá uma característica, que as pessoas olharão e verão que vocês são os meus discípulos. O amor, vocês se amarão. Eles olharão o amor que vocês têm uns pelos outros, eles vão olhar e vão dizer, eles ali são cristãos. Por quê? Eles se amam. Então, o amor se torna visível através da forma como nós acolhemos as pessoas. É como se o acolher fosse o amor ganhando corpo. O amor que sai da teoria, da subjetividade, vai ganhando agora corpo. Como? Acolhendo, recebendo. Sabe como é que o amor se torna real? Você abraçando as pessoas. Sabe como é que o amor ganha forma? Você escutando as pessoas. Você convidando as pessoas para participar da sua vida. É ter uma pessoa isolada, é você estar no lado dela, se aproximar e dizer, está tudo bem. É você oferecer um ombro. É você chamar para orar. É você dizer, você é bem-vindo aqui. Essas maneiras são as maneiras que o amor toma, o amor cria forma. O amor de Cristo não é apenas sentido, ele é reproduzido, ele é executado. Por isso, amar a igreja significa reproduzir essa hospitalidade do Evangelho. Amar a Deus é acolher os seus irmãos, é acolher pessoas. A segunda maneira como essas duas coisas estão relacionadas é que acolher é amar com os olhos abertos. Amar a igreja é enxergar as pessoas como Cristo as vê. Não com a aparência. Não por alguma outra coisa. Pelos dons, pelas afinidades. Não. É o amor com os olhos abertos. É enxergar as pessoas com mãos redimidos pelo mesmo sangue. É você amar
a ponto de enxergar o necessitado. Se acolher essa pessoa, trazê-lo para perto. O amor sente compaixão. O acolhimento estende a mão, oferecendo ajuda. O amor perdoa. O acolhimento reconstrói o relacionamento. O amor e acolhimento intimamente relacionados. Porque acolher é o gesto que sela o amor. Mostra que o amor está em ação. E a terceira maneira, essas duas coisas também relacionadas, é que o acolhimento é a primeira linguagem do amor. O amor, antes de qualquer coisa que a igreja possa fazer, a igreja comunica o amor de Deus por meio de receber pessoas. As pessoas entram por essas portas e elas são recebidas com honestidade, sinceridade, com amor. O evangelho já começou a ser pregado. Você oferece misericórdia às pessoas, oferece amor às pessoas, você oferece compaixão às pessoas. Você recebe a pessoa, não a partir do que ela merece, não a partir do que ela aparenta, mas a partir de Cristo. O amor de Cristo já começou a ser pregado para aquela pessoa. Isso, a comunhão, o acolhimento, é o ambiente onde o amor cresce. Se não há acolhimento, não há amor. Se não há amor, os miseráveis. Se não há amor, nada disso. Nada vale a pena. Ter amor, não há sentido não há sentido de sermos cristãos. E é assim que o amor ganha cor, através do acolhimento. E para isso nós precisamos, a partir da união entre o amor e o acolhimento, nós precisamos mudar algumas atitudes. Ou precisamos cultivar algumas atitudes. Para que possamos amar a igreja acolhendo pessoas. Nós somos chamados aqui para romper com os padrões mundanos e viver aqui as novas atitudes. Você precisa, entendendo que você ama a igreja acolhendo, você precisa rejeitar qualquer tipo de favoritismo e praticar a igualdade no evangelho. Porque o que o mundo vai dizer, o padrão do mundo, vai impelir você a escolher quem merece atenção. Vai fazer você escolher quem se veste bem. Vai fazer você se aproximar de quem pensa igual a você. Vai fazer você se aproximar de quem você acha que tem uma posição melhor. Vai sempre incentivar para que você se aproxime de pessoas parecidas com você. E acolher exige mudança. Exige você ver cada irmão como alguém comprado pelo mesmo sangue. Cada irmão. Não existe mais especial, menos especial. Cada irmão é alguém comprado pelo mesmo sangue. Portanto, você não seleciona quem você vai amar. É seu irmão, você ama. É seu irmão, você ama. Outra atitude que você também precisa mudar, que nós precisamos mudar, é rejeitar o isolamento e praticarmos a presença. Como eu já tenho falado aqui algumas vezes, tem um hábito, um padrão mudando de ir ao culto apenas como consumidor. É um padrão mudando isso. Você chega tarde, chegar no culto, quando o culto já tem começado, e assim que o pastor, Deus e Cristo os abençoe, é o primeiro a ir embora. Chega tarde e sai rápido. Vive desconectado do corpo, vive isolado do corpo. Está querendo nos impelir? Isso. E amar a igreja, acolher pessoas, é você entender que você precisa se envolver com as pessoas. Você precisa participar junto com as pessoas. Você precisa criar vínculos. E você não cria vínculo na hora do culto.
Você não caminha junto com as pessoas na hora do culto. Você caminha junto depois do culto. É antes do culto, é depois do culto que você cria vínculos, que você cria laços, que você caminha junto. É quando eu digo amém, que Deus e Cristo te abençoe, é onde começa agora o momento onde o corpo vai criar os seus vínculos. É preciso estar presente. É preciso estar presente. É preciso estar disponível. É preciso ter tempo. Para que você possa acolher, é necessário que você dedique. Terceira maneira atitude que nós precisamos também mudar, é rejeitarmos as críticas destrutivas e praticarmos o encorajamento, porque isso também tem sido um grande problema. Pessoas que observam as falhas da igreja, as falhas dos irmãos, se afastam, distanciam. Ah, não vou falar com aquele irmão não, porque aquele irmão tem essa falha. Ah, não vou mais para essa igreja, porque essa igreja não olha mais para mim. Os irmãos não falam mais comigo. Os irmãos mudaram comigo. Eu vou me distanciar dela. Fulano nunca mais falou comigo, portanto não vou mais falar com ele. Observando apenas as falhas, fazendo críticas destrutivas, praticam encorajamento. Precisamos mudar isso. Acolher é amar apesar das falhas. É você interceder, apoiar, restaurar. Ah, fulano não fala comigo há muito tempo. Acolher é você ir buscar relacionamento. Como é que estão as coisas, meu irmão? Aconteceu alguma coisa? Eu pequei em algum momento? Eu falhei em algum momento? É buscar se envolver. Como eu disse, você escolhe amar, escolhe a quem amar, já não está amando. Amar é amar sem restrição. Resumindo, meus irmãos, acolher e amar a igreja são as duas faces da mesma moeda. O amor é o motivo, o acolhimento é o movimento. De amor verdadeiro, sempre haverá portas abertas, sempre haverá braços estendidos, sempre haverá corações disponíveis. De há verdadeiro amor, sempre haverá acolhimento. Isso tudo acontece, isso tudo é necessário, porque nós temos um evangelho que acolhe pecadores. Existe aqui uma verdade que nós precisamos encarar. Sem Cristo, você é só um estrangeiro espiritual. Se você não foi acolhido por Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que você está sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Se você não é acolhido por Deus, você tem Cristo, promessa, esperança. Sem Cristo como Senhor e Salvador, você não merece acolhimento, você só merece condenação. Mas o Evangelho é essa boa notícia. Mesmo sem merecer, você foi acolhido. Mas agora, em Cristo Jesus, você, que antes estava longe, é aproximado, mediante. Cristo nos recebe. Jesus Cristo nos recebe banquete. Ele nos convida à mesa. Nós atendemos esse convite, ele nos recebe. Então, um dia nós nos sentimos tocados. Um dia nós nos sentimos como alguém que não pertence. A sua vida foi marcada por rejeição, solidão. Um dia alguém não lhe recebeu. Um dia alguém não lhe acolheu. Um dia você não foi recebido. Mas hoje, abre os braços e diz: venham a mim, cansados, sobrecarregados.
eu vos aliviarei. E evangelho é isso. Evangelho, pecadores sendo acolhidos pelo amor de Cristo. Evangelho é a boa notícia de que Deus recebe pecador. Deus recebeu. Deus recebeu. Ele acolhe você, ele acolhe a mim, exatamente como estamos. Basta que a gente se arrependa, creia em Cristo. Nós nos arrependemos, temos em Cristo. A boa notícia do Evangelho é que acolhe, recebe. Por isso é que nós precisamos acolher pessoas. Por isso é que precisamos ceder graça, ceder misericórdia, porque Cristo nos abriu o caminho. O caminho está aberto para que os pecadores sejam recebidos. Todo aquele que crê, todo aquele que se arrepende, é acolhido. A mesa está posta, o anfitrião é Jesus. Ele diz: pode vir todos, existe um lugar. Pode vir todos que estão cansados e sobre Cristo receberá. E para concluir, meus irmãos, tem uma frase que eu achei muito bonita. Sim. As portas da igreja são vermelhas, porque nela entramos o sangue de Cristo. As portas da igreja que entramos é sangue. E aqui, na igreja, entram pelo sangue. Cansados, carregados da graça de Deus, estão arrependidos. Todos entram na igreja através dessa porta vermelha. Sangue. Isso é uma igreja acolhedora. Uma igreja acolhedora é onde ninguém fica sozinho. Ninguém fica isolado. Uma igreja acolhedora é onde não há espaço para preconceito, para panelinhas, para favoritismos. Uma igreja acolhedora é onde cada visitante pode ouvir não apenas um sermão, mas também ele pode sentir o evangelho no abraço, no gesto, na palavra. E aí, a reflexão. Como nós temos acolhido? Estamos refletindo o amor de Deus, o acolhimento de que há em Cristo. Ou nós estamos espelhando preconceitos. Você tem vivido com parcialidade ou com hospitalidade? Você tem tratado a igreja como de afinidades, família. E mais importante, você tem aberto as portas do Evangelho ou fechado as portas para o Evangelho? Precisamos ser uma igreja. Hoje Cristo nos chama a viver como Ele viveu. Acolhendo pecadores, recebendo estranhos, abrindo as portas e abrindo os corações. Porque se você foi recebido pela cruz, se você foi recebido pelo Evangelho, negar acolhimento, quer que seja. Que a gente possa, que cada um possa sair daqui decidido a ser mais acolhedor. Decidido a tornar a nossa igreja mais acolhedora. Possamos dizer para todos: sente-se aqui do meu lado, você é bem-vindo. Não porque você merece, mas porque Cristo já abriu espaço para você. Cristo já abriu espaço. Cristo é recebido. Bem, seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua graça, o Evangelho de Jesus,
proclama essa preciosa mensagem. Em Cristo há acolhida. Em Jesus, todos os pecadores arrependidos recebidos. Eu fui recebido no pior estado, pior situação. O Senhor abriu os braços. O Senhor me recebeu como Pai. O Senhor me acolheu. Todos que estão também foram recebidos em seus piores estados, os piores momentos de suas vidas. A graça do Evangelho entrou em seus corações. E eles olharam para o alto, viram Cristo Jesus, braços abertos, e a mim. Cansados e sufocados, vocês serão recebidos, vocês serão aliviados. Obrigado por essa graça, Senhor. Obrigado por essa preciosa verdade.